Tem gente que nem sabia que tinha Esther na Bíblia aí. Agora você vai descobrir. Eu vou estar lendo no capítulo 12, no capítulo 4, melhor. Eu vou ler a partir do verso 11. Esther 4, 11. Esther 4, 11. Quem já desistiu de procurar aí, pode ver aqui pelo telão. Fala assim, ó. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que o viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Você percebe que Deus, ele esconde para que a pessoa ela possa ser protegida no tempo de preparo, só que ele expõe a pessoa no tempo de cumprimento. E uma das coisas que nós percebemos nesse diálogo entre a Esther e o seu tio Mardoqueu é que ele está tentando encorajá-la diante do medo que ela está vivendo. E uma coisa que não casa com o evangelho é medo. Não tem como você viver o evangelho e ter medo ao mesmo tempo, porque o medo é o oposto da fé. Não tem como eu dizer que eu tenho fé e ao mesmo tempo eu tenho medo. As duas coisas não podem coexistir. Nós vivemos numa época, num tempo de muita ansiedade, e a ansiedade nada mais é do que o medo de alguma coisa, que provavelmente nem vai acontecer. E a gente percebe que essa situação de desestabilização emocional, esse descontrole que muitas das vezes nós vivemos, ele acaba provando a nossa falta de fé. Porque a palavra de Deus, ela fala assim, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse verso fala a respeito de constância. É muito fácil eu servir ao Senhor e eu dizer que eu sou crente evangélico, seja lá como você se denomine, enquanto as coisas estão tudo bem. Mas eu quero ver na hora que o seu pescoço estiver à prova. Você percebe que a palavra de Deus fala que, para quem não conhece a história, né, deixa eu recapitular aqui um pouco antes. O rei, ele faz um decreto de que todo o povo judeu está sentenciado à morte, sem saber o rei que a sua própria esposa Esther era judia. E Mardoqueu, ele vai ali na frente do palácio e faz toda uma encenação para ver se chama a atenção da Esther, e a Esther tenta abafar o caso. Ele chega vestido de roupa de saco, ela manda o pessoal levar umas roupas para ele, e ele se recusa a usar aquelas roupas, e aí você percebe que fica esse vai e vem deles. Ele manda uma mensagem para ela e ela manda uma mensagem para ele. Ele manda uma mensagem para ela e ela manda uma mensagem para ele, porque ela está dentro do palácio e ele está lá fora na rua. E quando o Mardoqueu percebe que a Esther ela está com medo, aí ele entra com essa questão: não pense você que porque você está dentro do palácio,
a sua vida será poupada. Não simplesmente você, mas toda a sua casa vai ser exterminada. E aí depois ele pega mais pesado ainda. E ele fala assim: se você não fizer nada, socorro virá de qualquer outra parte. E quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou nesse lugar. A gente muitas das vezes se esquece que tudo que está acontecendo na nossa vida é intencional. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Eu sempre costumo dizer que ou nossa vida é um caos ou é um cosmos. Se é um caos, então tudo é uma bagunça e não vira nada, é porque é bagunçado mesmo. Agora, se é um cosmos, então a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Até aquilo que você chama de dor, até aquilo que você clama para que Deus te livre, até isso está desenvolvendo alguma coisa em você que você ainda não sabe e que talvez às vezes nem vai saber, mas que na hora que acontecer você vai falar: então era para isso, que Deus estava me preparando esse tempo todo. Você percebe que Deus ele tem esse quê com o deserto. Nós percebemos que lá na história de Moisés, ele leva Moisés para o deserto antes de Moisés libertar o povo. Ele leva Moisés para o deserto. Na segunda etapa da sua vida, a história de Moisés é dividida em 3 partes de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois 40 anos liderando o povo. E nessa segunda parte da vida de Moisés, ele está no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Literalmente, totalmente escondido. Você percebe que quando João Batista ele começa a crescer, Deus manda ele para o deserto. E ele só vai aparecer depois, quando de repente se ouve falar que tem um profeta batizando as pessoas lá no Rio Jordão. E é por isso que o nome dele é conhecido como João Batista, porque ninguém sabia de onde ele veio, da onde que ele surgiu. E a gente vê até com o próprio Jesus. Num determinado momento, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Você percebe que não é o diabo que leva ele para o deserto? É o Espírito Santo que leva ele para o deserto. Então você percebe que o deserto é um lugar de preparação. Deus ele nos preserva em determinado momento. Deus ele nos esconde num determinado momento. Só que é só um tempo. É só uma passagem, é só uma transição. Não é para você construir casa no deserto. E a gente encontra essa mesma situação aqui na vida de Esther. A menina órfã que não tinha eira nem beira, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, de repente agora ela é rainha da maior potência da época. E parece que a vida dela agora está resolvida. Só que aí é que a gente não percebe que ela simplesmente estava passando por um momento de deserto, onde ela estava escondida ali. Porque nem o rei sabia que ela era judia. Porque senão ele nunca tinha feito um decreto contra a própria esposa dele. E assim como essa mulher, muitos de nós hoje estão lidando com essa mesma situação. E você percebe que o medo, ele não pode determinar o tamanho da sua fé. O medo, ele pode até chegar em você. Ele só não pode te paralisar. Não quer dizer que você não vai ter medo, não quer dizer que uma hora você vai falar assim: nossa, eu não sei, eu acho que não vai dar certo. Não quer dizer que não vai dar um frio na espinha, que você vai pensar 2, 3, 4 vezes, porque é muito fora da curva aquilo que Deus está falando para você fazer. Não quer dizer que você vai deixar de ser humano. Só quer dizer que você não vai deixar ele te parar. Só quer dizer que por mais que ele venha forte contra você, a sua intencionalidade com Deus vai ser muito maior. Você percebe que a questão do medo ela é tão importante na nossa vida, que o medo ele pode fazer com que você perca aquilo que você trabalhou a vida inteira para que você possa conquistar. Aqueles homens que chegaram ali diante da terra prometida, 10 deles voltaram falando assim: ninguém falou que tinha gigante. E 2 voltaram falando: se Deus falou que era para a gente entrar, então vamos entrar, que já está ganho. As pessoas que olharam para si mesmo, elas viram pelo medo, elas andaram pelo medo,
elas agiram pelo medo. As pessoas que elas olharam para Deus, elas falaram: se Ele falou, então já é. Você percebe que o medo é quando você começa a olhar para suas incapacidades diante de uma situação impotencial que você não pode fazer nada. E é aqui que nós aprendemos a ser dependentes de Deus. Uma das maiores dificuldades do ser humano: aprender que nós somos pó e cinza. Aprender que muitas das vezes nós não conseguimos resolver nem nossos próprios problemas e que nós dependemos ainda de Deus. Desde criança, o sonho da nossa vida é ser independente. O problema é que depois que nós chegamos na fase adulta, nós descobrimos que ainda nós somos dependentes. E nós nunca conseguimos nos libertar disso. O homem, ele comeu o fruto lá no jardim do Éden, achando que ele ia alcançar sua independência e ele não ia precisar mais de Deus. E as pessoas vivem cometendo esse ledo engano até os dias de hoje, pensando que se afastar de Deus, assim como o filho pródigo fez, faria com que eu alcançasse a minha autonomia. O problema é que quando eu me afasto da minha essência, quando eu me afasto da minha fonte, eu perco a minha identidade. E quando eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho. E quando eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu posso. E aí eu me pego comendo comida de porco. Você percebe que nessa história de Esther, eu sempre gosto de fazer um paralelo a respeito daquela época e da época de hoje. Porque depois que ela entende a veracidade daquilo, a importância que Mardoqueu está falando com ela, aí ela propõe uma coisa para Mardoqueu: então vamos fazer assim, eu vou orar, e pede para o pessoal orar aí por mim também. E talvez, se fosse nos dias de hoje, só ficaria por aí. Quantos crentes hoje não estão só orando? Quantos crentes hoje não usam a oração como uma transferência de responsabilidade? Ao invés de você fazer aquilo que você tem que fazer, você fala: não, eu vou jogar nas costas de Deus, Ele que se vira. Eu percebo nessa história de Esther o como que funciona um processo do milagre. Um processo de maturidade e não um processo de infantilidade. Porque na minha infantilidade eu penso que Deus tem que resolver os meus problemas. Mas na minha maturidade eu entendo que Deus, Ele vai me dar os caminhos para que eu consiga chegar lá. É literalmente o que o pastor pregou aqui na quinta-feira. Eu não posso ficar orando para que Deus, Ele tire o peso das minhas costas. Eu tenho que orar para que Ele fortaleça as minhas pernas. Porque esse peso que eu estou carregando tem um motivo. Isso tem uma intenção. E o que nós percebemos, eu falo isso com muita propriedade. Quantas pessoas que eu atendo hoje, e essas pessoas, antes de chegarem até mim, elas não foram até a sua denominação, não foram até os seus líderes religiosos, falar a respeito dos seus problemas, falar que o meu marido está saindo de casa, falar que a minha esposa está se relacionando com outra pessoa. E adivinha o que esses líderes, o que essas denominações falaram para essas pessoas? Vamos orar. Quantas pessoas que não vieram pedindo uma ajuda, uma pessoa às vezes passando uma necessidade, e quando chega diante de um líder desse, de uma pessoa que se denomina cristão, a pessoa fala o quê? Eu vou orar pela sua vida. Só que a pessoa precisa não é de uma oração, a pessoa precisa de comida, a pessoa precisa de roupa, a pessoa precisa de oportunidade, a pessoa precisa de atenção. Você percebe como que muitas das vezes nós usamos aquilo que é uma bênção como se fosse um escape para que nós não precisemos nos envolver em problemas alheios, ou para que eu não precise desenvolver uma maturidade que vai me obrigar a sair da minha zona de conforto. Você percebe que ao contrário daquilo que o pastor falou a respeito disso ainda aqui na quinta-feira, ele citou casos aqui de casos que ele viveu, onde a pessoa chegava e falava assim: ô pastor, ora por mim lá.
né? Fala para a igreja orar por mim, não vou hoje não, mas ora por mim lá. A Esther, ela não faz isso. Ela fala, põe o povo em jejum, e eu vou estar jejuando do lado de cá também. Vocês resolvem do lado daí, e eu resolvo do lado de cá. E a parte mais importante de tudo isso daqui, é que ela fala assim, depois disso, eu irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. O que ela está falando aqui é, custe o que custar. O evangelho é um posicionamento que sempre é a respeito de custe o que custar. Na maioria das vezes a gente acaba se impedindo de fazer as coisas, porque isso pode custar minha reputação. O que as pessoas vão falar a respeito de mim? Né? Isso pode custar as minhas amizades. Isso pode me deixar mal com os meus parentes. Sabe, com o pessoal lá da faculdade, sei lá, eles vão começar a desfazer de mim. Custe o que custar. O que a Esther, ela percebeu é, se ela não fizesse nada, ela morreria. Então, ou ela morria tentando, ou ela morria que nem uma covarde. É isso em suma. Porque em nenhum momento você ouve Mardoqueu falando assim, eis que eu te digo que eu recebi uma profecia, que Deus falou que vai livrar o povo. Não existe isso. Não existe nada, um posicionamento que Deus falou, faz isso e faz aquilo. Eles simplesmente sentiram a necessidade de guerrear e guerrearam. Eles entenderam aquilo que estava acontecendo, o pessoal estava se humilhando lá, se vestindo de pano de saco. Eles começaram a guerrear, eles falaram, a gente pode morrer aqui sem fazer nada, ou a gente pode morrer lutando. Mas em nenhum momento você ouve que Deus ia fazer alguma coisa. E eles se posicionaram de acordo. É isso que Esther resolve fazer aqui. Quando você lê o verso 11 que nós começamos a ler aqui, ela está dando uma explicação para Mardoqueu do porquê que ela não pode entrar na presença do rei sem que o rei a convide. Ela fala assim, deixa eu te explicar, Mardoqueu, que eu acho que você não está entendendo. Qualquer pessoa sabe que se a pessoa entrar na frente do rei, na presença do rei, sem que ele a convide, ela assinou uma sentença de morte para si mesmo. E já faz 30 dias que eu não chego na presença do rei, que eu não sou convidada, então eu não estou com essa moral toda, em outras palavras. Ela tenta convencer ele de que ela não poderia fazer isso. Só que o que nós percebemos a partir desse posicionamento deles é que quando nós nos movemos na direção dos planos de Deus, nós ativamos o favor de Deus sobre nós. Você percebe que enquanto Deus ele te dá a visão, Ele também te dá a provisão. Só que o mais complicado para nós de se movermos em fé é porque Deus ele não me dá um mapinha. Ele não fala as coisas de uma forma bem organizadinha, tintim por tintim do como que vai ser. Ele me dá uma impressão no meu espírito e eu falo, agora eu vou. E o que é que vai ser? Não sei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Você percebe que é a mesma história que depois vai se repetir lá na fornalha, na história de Nabucodonosor? Nabucodonosor fala para os três amigos assim, ó, vou dar mais uma chance para vocês. Eu sou muito generoso, eu sou muito bondoso. Então eu vou dar a chance de vocês permanecerem vivos. O pessoal vai tocar de novo e vocês se prostram e me adoram. Faz sentido isso aí? Se você prostrado me adorar. Você já ouviu isso em outro lugar? Lá no deserto, quando o diabo quer que Cristo se prostre perante ele. Se vocês prostrados me adorarem, vocês estão livres, vocês vão ter a vida de vocês. Vocês não precisam morrer aqui.
Eles falam assim: rei, não precisa nem perder seu tempo, não precisa nem falar para o pessoal tocar, nós não vamos nos prostrar. E se nós tivermos que ser lançados no fogo, nós seremos. E se nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se Ele não quiser, nós morreremos. É esse que é o entendimento. Mas qual que é o problema que nós temos para que a gente consiga acessar isso? Nós estamos vivos demais. O problema é que nós, como cristãos, nós estamos vivos demais. Nós estamos sofrendo por muito menos do que isso. Ah, eu estou aqui morrendo porque o irmão falou um negócio. Eu não acredito, ele estava falando aquilo, era de mim. Eu sei que era de mim. Eu já estou me sentindo ofendido. Não é nem que foi uma ofensa contra mim, é que eu peguei para mim e eu já estou me sentindo ofendido. Eu estou vivo demais. Sabe, se eu tivesse morrido para mim mesmo, conforme Cristo me propõe lá nos evangelhos, eu não estava sofrendo por tanta besteira. Eu não estava tendo a minha vida como tão valorosa que nem eu estou tendo. Achando que eu não posso viver aquilo que Deus propôs para mim, porque senão eu perderei a minha vida. E eu repito mais uma vez a mesma coisa que eu falei no último domingo que eu preguei. Aquele que perder a sua vida, achará, e aquele que ganhar a sua vida, perderá. E aí você começa a pensar a respeito da sua vida, da sua história, da sua situação, do seu conforto, dos seus recursos, da sua posição, dos seus privilégios. E às vezes você fala assim: ah, é porque eu mereço, né? Eu batalhei para chegar onde eu cheguei. Será que tudo isso que você está vivendo não faz parte de um propósito maior do que simplesmente o seu benefício pessoal? Será que o lugar aonde Deus te plantou não tem pessoas que precisam ser acessadas? Será que esse problema todo que você vive ali, que você clama para que Deus tire você daquele lugar, você não é a solução daquele lugar? Mas você quer uma situação que não tenha problemas, né? Eu quero estar onde está tudo resolvido, eu não quero resolver problemas. Será que Deus ele não tem te plantado porque os frutos que você vai dar vai alimentar as pessoas que precisam ser alimentadas? Porque esse negócio da árvore é uma metáfora diferenciada, né? Porque Paulo ele fala que nós vamos dar frutos do Espírito. Só que a árvore que dá o seu fruto, ela não come do seu próprio fruto. O fruto da árvore é para servir. Então quando você frutifica, o seu fruto não é para benefício próprio. O seu fruto é para servir as pessoas que estão à sua volta. É por isso que não existe acaso no reino de Deus. Nada do que está acontecendo na sua vida, seja bom ou seja ruim, é por acaso. Talvez você não conseguiu entender. Talvez você está lá ajoelhado dentro do quarto e falando: me livra dessa, Deus, me tira dessa, Deus. Mas o que você não sabe é que é para você comparecer na frente do rei. É para você resolver tudo isso. É para você olhar e falar: eu acho que é a minha responsabilidade isso daqui que está acontecendo. E eu estou tentando passar para adiante. Você percebe que a partir do momento em que a Esther ela dá o primeiro passo, começa a acontecer uma reação em cadeia. É como se aquele monte de cadeados começassem a ser abertos. E todas as impossibilidades agora elas começam a se tornar naturais. No capítulo 5, no verso 2, Deus permite o acesso a Esther. O rei está ali olhando e está vendo que a Esther está ali passando como quem não quer nada. E ele vai e chama ela para conversar. A partir do momento em que o acesso da Esther foi resolvido, que era o maior medo que ela tinha, ela conseguiu expor toda a situação. E aí você começa a perceber o sobrenatural de Deus acontecendo. Porque a única coisa que a Esther precisava fazer era aquilo que ela podia fazer. Deus nunca vai exigir de você algo que você não sabe,
um algo que você não pode ou um algo que você não tem a competência para fazer. Nós só precisamos fazer o básico. O sobrenatural é de Deus. Aí a palavra de Deus vai continuar na história, e lá no capítulo 6, no verso 1, o rei perde o sono. E aí ele perde o sono e ele fala, vamos resolver alguma coisa, já que eu não consigo dormir. E chama o escriba dele e fala, e aí, tem alguma coisa que eu tenho que resolver aí, que está mal resolvido? Aí o escriba pega lá, tem um tal de Mardoqueu aqui que salvou a sua vida há um tempo atrás, e até hoje o rei nunca fez nada por ele. E aí Deus começa a fazer as coisas se encaixarem. Até o Mardoqueu, que estava jogado de canto lá na rua, agora é lembrado pelo próprio rei. E as coisas elas começam a se encaixar de uma tal forma que só Deus poderia fazer um desfecho desse. E no fim, o próprio inimigo que tentava matar o povo judeu, que tentava destruir a vida de Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado na forca que ele tinha construído para o Mardoqueu. E aí tem aquele verso que é muito conhecido, que fala que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Mas pela própria arma que aquela pessoa fez, ele mesmo morreu nela. Só Deus pode fazer esse tipo de coisa. E sabe o que Deus nos ensina através dessa palavra? Ele nos ensina que a sua vida não é maior do que aquilo que você carrega. Até hoje, se você for lá em Israel, eles comemoram a festa de Purim. A festa de Purim foi a quase exterminação da raça dos judeus. Mas só não aconteceu porque o tal de Esther se posicionou e fez aquilo que era para ser feito. Você já percebeu que um comportamento que você faz pode mudar totalmente a história? Um comportamento que você tem pode mudar a vida de tantas outras pessoas que você nem vai conhecer. Às vezes você está olhando a sua situação e só se olhando no espelho, achando que é tudo sobre você. E você não sabe que você simplesmente é uma peça de algo muito maior do que aquilo que você consegue ver. De algo muito além daquilo que você possa ter discernimento de que você possa viver. Imagina que hoje, depois de tantos milhares de anos, a Esther poderia imaginar que estaria sendo comemorado o feito dela. É essa capacidade que nós temos. A palavra de Deus diz que muito mais alto do que os céus é da terra, assim são o pensamento de Deus mais alto do que os nossos pensamentos. Você sonha isso daqui para você, mas você não cabe dentro da sua cabeça o que Deus sonha para você. É uma questão de você se permitir. É uma questão de você largar o seu medo de lado e se posicionar. Não é a respeito de você sair como doido, é a respeito de você saber fazer aquilo que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Não tem nada de estranho nisso. Você percebe que num primeiro momento a Esther ela se prepara. Eles jejuam, eles oram. No segundo momento ela se posiciona, quando ela se apresenta diante do rei. No terceiro momento ela segue a visão. Já que Deus me deu a oportunidade, agora eu vou entregar para o rei quem que é o Naamã quem que é o Amã que ele tanto confia. E no quarto momento, você vê o sobrenatural de Deus acontecendo. Agora deixa eu contar um segredo para você, só para a gente fechar o pacote. Quem que estava impedindo tudo isso de acontecer? Nessa história, nós percebemos o personagem maligno na pessoa do Amã. Só que em nenhum momento você me viu citar ele aqui.
fazendo alguma coisa? Quem que ia fazer com que as coisas não acontecessem? Quem que era a única pessoa capaz de fazer isso dar certo ou disso dar errado? Então, por mais que você coloque a culpa no diabo, por mais que você fale que é a falta de condição, por mais que você fale que é a circunstância, a única pessoa que pode abortar os propósitos de Deus na sua vida é você mesmo. Deus, ninguém pode frustrar. Lá em Jó 42, ele fala assim: eu bem sei que tudo podes e que nada pode frustrar os seus planos sobre mim. Deus ninguém pode frustrar, mas você, qualquer coisa pode. E só você tem a capacidade de fazer isso dar certo ou não. Não é a respeito do diabo, é a respeito de você. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Só que por um outro lado, o diabo, ele está ao nosso derredor bramando como um leão, esperando a quem ele possa tragar. O que isso significa? Significa que ele está esperando você dar um passo fora. Ele está esperando isso aqui de oportunidade para acabar com a sua raça. Ele não tem capacidade de fazer isso por si só. Ele só tem se você der permissão para ele. Isso se chama legalidade. Eu vou estar encerrando por aqui, porque nós ainda temos que celebrar a ceia.